Muito bem, eu peço a você que abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 2, se você encontrar, vai ficando de pé, por favor. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo número 1 até o versículo 20. Vamos fazer uma leitura responsiva, tá? Eu leio o primeiro versículo, vocês leem o segundo, e assim sucessivamente, até nós chegarmos ao versículo 20, que é um texto extenso, fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vou começar aqui, todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque estamos diante da tua santa e gloriosa palavra. Te louvamos por tudo que temos presenciado aqui nessa noite, temos sentido a tua presença, sabemos que o Senhor está aqui no meio dos louvores, no meio da oração, no meio de cada clamor que está sendo feito, que sobe ao trono da tua graça como aroma agradável a ti, Senhor. São as orações feitas
por aqueles que o Senhor tem santificado, os santos, a tua igreja, que está aqui reunida diante de ti. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento de nós podermos meditar na tua palavra. Peço a tua direção, Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, te peço perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa nos conduzir segundo a tua misericórdia e graça, que o Senhor venha aplicar a tua palavra em cada coração nessa noite. Fala aos nossos corações, renova-nos, Senhor, dai-nos a alegria da salvação e a paz que excede todo entendimento, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que privilégio. Imagina, pessoas humildes, estavam lá, os pastores, de repente, eles presenciam uma cena que é difícil da gente imaginar, né? Aparecendo anjos e proclamando, e adorando e louvando a Deus diante dos olhos deles, e trazendo, falando para eles: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, no versículo 10, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Boa nova de grande alegria. Esse é o tema dessa mensagem, boa nova de grande alegria. Todos os dias, quem tem costume de assistir o jornal cedo, é terrível. Você liga e só tem tragédia, só tem dificuldades que estamos passando com a segurança, só tem agressões, só tem um monte de notícia ruim. E aqui nós temos a maior notícia de todos os tempos, a boa nova de grande alegria, que será para o povo e tem sido para o povo, que é o quê? Que o Redentor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que não foi colocado num palácio, mas numa manjedoura, porque no lugar que eles chegaram, não tinha mais aonde colocar. Maria envolveu o seu filho e colocou numa manjedoura. E é ali naquele cenário, que os pastores foram contemplar o que os profetas gostariam de ver. O que os profetas, muitos deles, profetizaram no passado e não contemplaram visivelmente, somente pela fé, ou numa visão que o Senhor deu para alguns deles acerca do futuro, mas presenciar o que esses homens humildes, pastores, foram lá, é algo extraordinário. Imagina, estar diante do Filho de Deus, encarnado. Eles tiveram esse privilégio de estarem ali, contemplando essa maravilha que é a alegria de ter essa boa nova. E o Evangelho quer dizer o quê? O Evangelho quer dizer boa nova. Não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para o povo. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo. Cristo quer dizer ungido. Ele é Cristo ungido, o Senhor. E isso será a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em uma faixa e deitada numa manjedoura. Olha, o Filho de Deus deitado numa manjedoura. O Filho de Deus, contrariando o que muitos achariam, que ele viria ali com uma grande pompa. Não, ele veio numa manjedoura.
e de repente os anjos aparecem, multidões do exército celestial, louvando a Deus e dizendo. Imagina você, naquele lugar, vocês que já tiveram a oportunidade de ir para um campo, e parece que você enxerga melhor o céu estrelado, não tem aquelas luzes te atrapalhando. Agora imagina de repente, como diz aqui no versículo 13, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha aí, aquele cenário cinematográfico de uma quantidade infinita de anjos louvando e dando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos proclamando ali e falando, quando os anjos se afastaram dele e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém. Então, o primeiro Natal, ele foi celebrado. Ele foi muito celebrado pelos anjos. Foi celebrado por conta de quê? Ele foi o cumprimento das profecias. Jesus, ele não nasceu especificamente no dia 25. O dia 25 de dezembro foi uma data convencionada pelo calendário cristão, mas não se sabe ao certo a data, mas o calendário cristão convencionou o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus. Só que Jesus, ele nasceu, mas ele, antes de nascer, ele já existia. Amém? Ele, antes de nascer, ele já existia. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória e se fez carne. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou. E Isaías falou isso aproximadamente 700 a 710 anos antes de Jesus Cristo. Ele profetizou, o profeta Isaías, acerca desse acontecimento. Vamos lá para Isaías. Isaías, no capítulo 7. Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor, todos acharam? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Nós temos um Deus que Ele está conosco. Nós não temos um Deus que morreu e ficou na sepultura. Nós temos um Deus que nasceu, viveu entre nós, pregando o caminho e a verdade de Deus, o amor de Deus, foi até a cruz, se sacrificou por nós, está conosco, um Deus conosco, um Deus presente, Deus Emanuel. Isaías 9, vá agora para o versículo 9, bem conhecido, Isaías 9, 6, vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, é um best-seller, é o livro mais estudado, mais lido. Tem gente que ainda questiona uma palavra tão perfeita que 710 anos antes do acontecimento está aqui registrado, tal como aconteceria. A Virgem daria à luz a uma criança, daria à luz ao Emanuel, daria à luz ao Deus conosco. E se isso não tivesse acontecido, irmãos, se isso não tivesse acontecido, se a profecia não tivesse se cumprido, nós estaríamos perdidos, nós não teríamos chance alguma, porque não tem nada, como diz aquele louvor, tudo que nós temos a dar é um aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não tínhamos direito a nada, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele se desfez da sua glória, enviou o seu Filho, como um menino, que se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí a gente começa a entender por que os anjos festejaram tanto e falaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Porque a profecia lá estava se cumprindo 710 anos depois de ser proferida pelo profeta Isaías, estava se cumprindo. Então o Natal ele não é exatamente no dia 25, mas foi convencionado pelos cristãos como uma data a ser comemorado, o nascimento de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. O Natal, ele não é para o cristão o que a periferia do Natal coloca, como árvore de Natal, Papai Noel, troca de presente. Nada contra trocar presente, mas quem não tem o presente precisa saber que o maior presente que a humanidade poderia receber foi exatamente o bebê, o Filho de Deus, que se colocou de uma maneira vulnerável, como um bebê, para cumprir, para crescer e cumprir toda a lei de Deus. Ele veio com um propósito. Ele veio com um propósito. Uma outra coisa que nós vemos e que está desfocado o cenário, você vê lá nas representações na manjedoura, 3 reis, e a Bíblia não fala de 3, a Bíblia fala dos reis magos. Não era um rei, era mais de um, porque está no plural. Os reis, ela não fala que eram 3 reis, ela fala os reis. Uma outra coisa que ela não fala é que eles estavam ali na manjedoura junto com José e Maria no exato momento em que os pastores foram ver. Os pastores foram ver e os pastores, sim, contemplaram a cena da manjedoura. Mas quando os reis vindos do Oriente foram encontrar com Jesus, ele já estava se encaminhando para 2 anos de idade. E a Bíblia fala lá em Mateus que os reis entraram na casa, não fala que entraram na manjedoura, entraram na casa, o cenário já tinha mudado, só que o cenário que colocam é Jesus
José, Maria, os 3 reis, que a Bíblia não fala que são 3, fala assim, que eles levavam o quê? Ouro, incenso e mirra. Isso tem um significado. O ouro, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. O incenso, porque era oferecido à divindade, reconhecendo ele como Deus. O incenso, dado como presente, estava reconhecendo Jesus como Deus. E a mirra era utilizada para aromatizar, embalsamar alguém que ia morrer. Então, o rei que se fez bebê, filho de Deus, que nasceu para morrer. É isso que os presentes significavam. E por ser 3 presentes, alguém deduz que eram 3 reis. Só que isso é uma inferência, isso não tem fundamentação bíblica. A Bíblia de Genebra vai dizer sobre os magos que eles eram gentios, especialistas em coisas sobrenaturais e não reis. Eles não eram reis. Eles eram sábios, possivelmente porque eles estudavam a posição das estrelas e eles certamente poderiam conhecer até sobre a profecia de Miqueias, porque eles eram estudiosos, Miqueias 5:2. E aí faz sentido eles irem se orientando por algo, e há quem creia que também de uma maneira sobrenatural eles foram conduzidos até exatamente aonde Jesus estava com Maria, né? Mas quando eles chegaram para ver Jesus bebê, não era mais aquele bebê que estava na manjedoura, Jesus já tinha quase 2 anos, tanto é que Herodes perguntou a eles a posição e falou, olha, nós também queremos adorar essa criança, diga mais ou menos aonde ele está, que nós vamos adorar. E aí, quando ele percebeu que os magos, advertidos por Deus, por um anjo, voltaram por um outro lugar, e não pelo caminho onde ia encontrar com Herodes, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque era a idade aproximada que calculava-se que Jesus tinha. Então, muitas coisas que são mostradas hoje na mídia, e a mídia é campeã nisso, para desvirtuar o verdadeiro sentido do Natal, para desvirtuar, tirar do centro aquele que tem que estar no centro de todas as coisas, porque toda a profecia, tudo que foi predito, converge para quem? Para Jesus Cristo. Só que a mídia, ela diverge, criando outros personagens, como o Papai Noel, né, no Natal, na Páscoa, ao invés de atentarem para o Cordeiro, entra a figura do coelhinho, e por aí vai. Ou seja, uma sociedade completamente midiática, voltada para um desvirtuar, um divergir do verdadeiro caminho, do verdadeiro entendimento. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 3,15, vamos ler, Gênesis 3,15, rapidamente aqui. Desculpe, como o pastor de manhã falou, eu também vou passar por alguns textos aqui. Gênesis 3,15, um texto bem conhecido. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
Isso aqui é conhecido, esse texto, como proto-evangelho. Um pequeno evangelho, uma pequena boas novas escritas um pequeno evangelho, uma pequena porção do evangelho já em Gênesis. Irmãos, se lá Isaías, a profecia de Isaías, os estudiosos, não eu, calculam em torno de 700 a 710 anos antes de Cristo, eu sinceramente não sei precisar aqui, lá em Gênesis, quando foi proferida essa palavra aqui, profética, quanto tempo antes para ela se cumprir. Mas está lá em Gênesis, o primeiro livro, o livro da criação, Deus já tinha preparado, a Bíblia fala o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha preparado, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Em hebraico, descendência quer dizer semente. A semente da mulher. Qual semente da mulher? Jesus Cristo. Porque todos nós somos semente do homem. Jesus Cristo foi o único que foi e que é a semente da mulher pela obra e graça do Espírito Santo. Porém, inimizade entre a semente, entre a descendência, que no hebraico quer dizer semente. Ou seja, o único que veio da semente da mulher foi Jesus Cristo, que ele nasceu por algo extraordinário, por algo que nós não sabemos explicar, por uma ação sobrenatural do poder do Espírito Santo de Deus. Então, aqui já estava predito a descendência da mulher, ou seja, a semente da mulher, nascerá para esmagar a cabeça da serpente. E aí a gente tem isso aqui também na palavra de Deus, para nós meditarmos nessa noite, sobre aquele momento que os anjos falam glória a Deus nas alturas. Os anjos falaram ali, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Eles fizeram uma festa no dia do nascimento de Jesus Cristo, para falar para os pastores irem até lá ver a Jesus Cristo. Só que daqui para frente, não vai ter mais nenhum anjo lá embaixo evangelizando, falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem que ir lá agora é eu e você. Nós é que temos que fazer esse papel agora, porque o papel dos anjos foi somente até ali. Agora somos nós, os lavados e remidos no sangue de Jesus, que tem essa mensagem, a mensagem de boa nova, de alegria, a mensagem que o Redentor veio, que o Redentor nasceu, que o Redentor vive e reina, que ele morreu e não se tornou um mártir, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vai voltar do mesmo jeito que ele nasceu milagrosamente, sobrenaturalmente, vindo de uma virgem por obra e graça do Espírito Santo. Ele voltará, porque ele falou que voltaria, assim como aqui diz que seria colocada inimizade entre a semente da mulher, que é Jesus Cristo, e a serpente. Esse lhe ferirá o calcanhar. O que é o calcanhar? A cruz foi o calcanhar. Satanás achou que nunca mais uma criança ia sorrir, nunca mais ninguém teria felicidade, porque lá no jardim do Éden ele enganou a um homem. Deus é tão justo, tão misericordioso, tão poderoso, tão santo, que ele não usou do seu poder e autoridade para aniquilar com Satanás, mas ele enviou um homem para vencer a Satanás. Ele enviou Jesus Cristo na forma de um bebê, de um homem, para que nele fosse revelada toda a plenitude, glória e poder de Deus. Poder esse que nos faz igreja do Senhor.
Poder esse que nos torna mais alvo do que a neve. Poder esse que nos justifica diante do tribunal de Deus. Porque ninguém aqui vai ser justificado porque é bonzinho, porque é muito bacana. O fazer boas obras faz parte da vida do cristão. O cristão precisa fazer boas obras, mas não é por fazer as boas obras que nós vamos ser salvos. E nenhum de nós aqui é capaz de falar, olha, eu sou uma pessoa correta. Porque a Bíblia, ela não mente, é inerrante. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nós carecemos dessa graça, dessa misericórdia, desse perdão. Ele já existia e tudo foi feito por Ele. O Verbo que se fez carne. Glória a Deus. João, abra sua Bíblia em João. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, no capítulo 1, de 1 a 14. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo? Jesus. Jesus, ele no princípio era o Verbo, ele estava lá com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Imagina, aquele bebezinho que estava na manjedoura, ele já existia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo, ele veio e se manifestou. O Verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu, e o mundo ainda insiste. Tem um louvor escrito por um padre, que ele fala, e o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. E o mundo não reconheceu e ainda continua, muitos não reconhecendo, achando que o Natal é do Papai Noel, achando que a Páscoa é do coelho de Páscoa. Mas a Bíblia diz aqui, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a boa nova de alegria e salvação está aqui. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aqui o discípulo amado falando a respeito de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo, que é a semente da mulher, o Verbo que é a herança da mulher, que esmaga a cabeça da serpente, se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Veio para os que eram seus,
mas os seus os rejeitaram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, nós não somos qualquer pessoa, nós somos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. O verbo que se fez carne, o que era verbo, o que era palavra, o que era predição dos profetas, se materializou em carne, se colocando na forma de homem, porque Deus é justo, para que um homem viesse aqui, sofrer tudo que deveria sofrer, porque Jesus padeceu. O próprio Isaías, que fala do menino, lá em Isaías 53, vai falar do homem que morre, que sofre dores, que não dá para se entender a sua figura, de tão desfigurado que ele ficou na cruz por mim e por você. Quando eu lembro da cruz, eu fico constrangido, o quanto que eu sou falho, pecador, miserável pecador. Senhor, me ajuda. Se não for a misericórdia e a graça do Senhor, se não fosse, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos chance nenhuma. Então, o primeiro Natal foi celebrado por anjos, a descendência da mulher, que é a semente, em hebraico, Jesus Cristo, pisou a cabeça da serpente. Ele já existia, e tudo foi feito por meio dele, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí, lá em Gálatas 4:4, vamos em Gálatas 4:4. Glória a Deus. Gálatas 4:4 fala: mas quando chegou o quê? A plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus os enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito chama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também e herdeiro por Deus. Aleluia. Nós somos herdeiros. Tem cristão que não sabe da herança que tem direito. Tem cristão que não conhece a sua herança. Tem cristão que não entende muito bem sobre a sua própria fé. Só existe uma maneira de eu conhecer sobre Deus. Jesus Cristo falou: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos mergulhar, meditar na palavra de Deus, saber que nós somos falhos, pecadores, mas ao cumprir-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Ele nasceu sob a lei, ele estava debaixo da lei, e o próprio Jesus falou: eu não vim revogar a lei. Não pensem vocês que eu vim revogar a lei. Revogar quer dizer anular ou alterar a lei. Ele veio cumprir, ele cumpriu toda a lei. Por ele cumprir toda a lei de Deus, nós estamos estudando o quê? Numa série de estudos, os 10 mandamentos. Jesus, imagina os 10 mandamentos. Jesus cumpriu todos os 10 mandamentos. Ele nasceu embaixo da lei. Ele nasceu num regime em que tinha que se cumprir toda a lei, e homem nenhum seria capaz de cumprir a lei de Deus. Porque a lei aponta para nós entendermos que nós somos pecadores e carecemos de um Redentor. Nós somos pobres pecadores, mas Ele nos tornou livre e ainda nos deu
gratuitamente, pela sua misericórdia, pela sua graça, o Espírito Santo, que faz com que você fale, papai, que você fale, Abba Pai. Abba Pai é uma maneira carinhosa de falar paizinho, de se referir a Deus com amor e gratidão, movido por um desejo imenso de agradar a Deus, de servir a Ele de maneira digna, de maneira que vale a pena você celebrar o Natal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, você precisa lembrar da boa nova de grande alegria, que é Jesus Cristo nasceu e vive e reina dentro de mim e dentro de você. E aqui fala sobre herança. Nós temos uma herança. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro, herdeiro por Deus. Nós somos herdeiros. Nós estamos aguardando, como dizia um pastor muito querido, nós não esperamos o anticristo, esperamos a Cristo. Nós não esperamos um buraco no chão, mas uma morada no céu. A esperança do cristão é a vida eterna. A esperança do cristão é saber que Jesus Cristo falou assim, quando ele estava naquele cenário de Marta e Maria, quando estava ali naquele cenário de Lázaro morto há 4 dias. Uma delas fala para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus olha para ela e fala, eu sou. Ninguém poderia falar que era se não fosse o próprio Deus. Porque o eu sou é um dos nomes de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Se nós cremos nisso, nós temos que produzir fruto digno de arrependimento todo dia na nossa vida. Nós temos que lembrar dessas palavras de Jesus. Eu sou herdeiro, existe uma promessa, o Senhor vem me buscar, mas eu preciso me encontrar fiel, me encontrar como aquela virgem que tinha azeite na sua lâmpada quando chegou o noivo. Ela não tinha que correr para buscar azeite, porque ela já tinha o azeite na sua lâmpada. E como que eu coloco azeite na minha lâmpada? Lendo a palavra. Como que eu coloco azeite na minha lâmpada? Orando. Como que eu coloco azeite na minha lâmpada? Olhando para o meu irmão, olhando para Deus, olhando para o meu irmão. Aqui Deus e meu irmão. Tem um louvor que diz que quando eu procuro a Deus, eu encontro o meu irmão. Tem gente que tem dificuldade com o irmão. E a Bíblia diz, se eu tenho dificuldade com o meu irmão que eu vejo, imagina com Deus que eu não vejo. Tudo é pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Glória a Deus. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Ele falou, todo o poder e toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. Então ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. É Ele que está conosco. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se eu permanecer ciente de que eu tenho herança, que o meu Redentor vem, eu preciso viver de uma maneira diferente, de uma maneira que isso seja evidente. Ali vai alguém que crê em Deus, ali vai alguém que espera no Senhor, ali vai alguém que confia em Deus. Deus cuida de nós. Deus é misericordioso,
Deus, Ele sabe da sua maior e mais íntima carência, que talvez você até mesmo tenha dificuldade de colocar para fora o que você está sentindo, mas Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você precisa, porque é o Deus do verdadeiro Natal, é o Deus da verdadeira boa nova de grande alegria, que nasceu sim como um bebê, mas cresceu como um leão, e foi para aquela cruz como um cordeiro, morreu e ressuscitou, e Ele vai voltar, e guarda essa palavra, meu irmão, minha irmã, Ele é a ressurreição e a vida, isso é o que importa, o nosso Deus é a ressurreição e a vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora aqui, rapidamente, para Colossenses. Um pouquinho mais à frente, se você estava comigo. Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1, 13 a 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmão, olha o que diz aqui. Aqui não fala que Ele vai nos transportar, Ele vai nos libertar. Aqui diz o quê? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse o quê? Toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Irmãos, quem pode te fazer santo, inculpável e irrepreensível? Olha só, o pastor antes da ceia, ele falava aqui, que nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, devemos, e se nós fizermos uma análise, em um tribunal de Deus, por nós mesmos, pelo nosso próprio mérito, nós reconheceríamos a justa paga pelos nossos pecados, a sentença de Deus contra nós. Mas o sangue de Jesus é tão poderoso, que ele nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha, irmão, olha só, Jesus olhou para aquela multidão que estava diante de uma mulher adúltera, e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, olha a gente aqui, para você se tornar santo, inculpável, irrepreensível,
teve um preço alto lá naquela cruz. Aquele bebê que nasceu e que foi para uma manjedoura cresceu. Ele recebeu mirra porque seria o seu corpo embalsamado. Ele ia morrer e padecer na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e por isso ele tem o poder de nos tornar santos, indesculpáveis e irrepreensíveis. Só que o versículo 23 vai falar algo aqui que nós precisamos ter muita atenção. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar de quê? Da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se a esperança do evangelho ainda estiver no teu coração, quando ele der a última batida, como dizia o saudoso pastor Alessandro, você vai fechar o olho aqui e vai abrir na glória de Deus. Tudo pareceu um instante. Eu já estou vivendo aqui há 60 anos, tem gente que já vive há mais, 80, 90. Eu já me encontrei na rua, para minha felicidade, com pessoas de 90 anos andando, lúcidas, orientadas e caminhando, mas isso é nada comparado à eternidade. Isso é um sopro, isso é um sopro. A Bíblia fala da nossa leve, momentânea tribulação, vai produzir um fruto eterno de gozo e de glória, se nós permanecermos aqui, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados, firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho. Irmão, esperança do evangelho, a boa nova de grande alegria, boa nova e evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que te dá a esperança, a boa nova de que Jesus nasceu. Ele nasceu, mas ele morreu. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E por conta disso, ele pode te dar a esperança do evangelho, se você permanecer firme, alicerçado, guardando a fé na presença do Senhor, você vai desfrutar dessa promessa. Nós somos herdeiros do Senhor, e o Espírito Santo se move dentro de nós, para nos fazer caminhar de fé em fé. Tudo que nós precisamos é nos colocar diante do Senhor, clamando a Ele. Para finalizar aqui, vamos para Romanos. O pastor, salvo engano, citou esse texto hoje. Romanos 11. Romanos 11. 33, Romanos 11, 33, é um louvor. Romanos 11, 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do nosso Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Leia junto comigo isso aqui, por favor. Versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então,
Graças a Deus, as nossas crianças sabem que a figura central do Natal não é um velhinho de barba, mas é o Filho de Deus que veio trazer a boa nova de grande alegria, a boa nova de salvação, veio trazer a esperança do Evangelho. O Evangelho traz esperança. Um dia Jesus falou para os seus discípulos, depois de fazer a multiplicação dos pães, foi a multidão atrás dele novamente, porque queriam mais pão, pão material para saciar a sua fome. Jesus olha para eles e fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a multidão começou a cada um ir para um lado, ele não vai mais fazer a multiplicação dos pães. E começaram a ir. E Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: vocês também não querem ir? E aí Pedro, sempre Pedro, salta e diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Evangelho é vida eterna. Evangelho é a boa nova de vida eterna. É a boa nova de redenção. É a boa nova de que o Salvador nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí você vai poder cantar: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu não tenho nada a não ser um aleluia. Então, vamos dar aleluia para o nosso Deus. Vamos dar uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.